quarta vez que eu tento gravar esse vídeo, tá louco? Há um tempo atrás eu estava conversando com um conhecido, coisas básicas, nós estávamos falando sobre política, sobre o tempo, sobre a cidade, essas coisas que a gente costuma conversar quando vai puxar assunto, né? Antes de chegar no assunto principal. E no meio da conversa, quando aquela pessoa estava explicando sobre algo que ela há muito tempo estava procurando uma solução, tentava solucionar um problema e não conseguia, eu tive uma ideia para solucionar algo que eu também há muito tempo estava buscando uma resposta, mas não encontrava nada. Só que como eu estava conversando com ele, naquele momento eu não estava conversando, ele estava falando e eu estava escutando. Como eu estava escutando ele, para não parecer uma pessoa mal educada, eu resolvi deixar aquela ideia de lado, não dar importância para ela naquele momento. Eu não escrevi nada, eu não fiz nada, só deixei ela de lado. Aconteceu que depois da conversa, eu fui tentar lembrar daquela ideia e não lembrava. Eu esqueci a bendita ideia. E isso me deixou muito irritado, porque eu tinha certeza que aquela ideia era boa e ia dar certo. Aí, para solucionar esse problema, eu resolvi aplicar uma técnica mental que eu sempre aplico comigo quando eu esqueço de alguma coisa, quando eu quero lembrar de algo há muito tempo perdido na minha mente. Claro que no caso de você ter uma ideia, no exato momento que tem ela, a atitude certa que deve ser tomada é escrever ela no papel, no celular, colocar ela em algum lugar que você depois possa lembrar dela. Só que nem sempre isso é possível de realizar. Por isso que desde aquele dia eu instalei no meu celular um aplicativo de notas. Aí sempre que eu tenho algum pensamento, alguma ideia boa, eu vou lá naquele aplicativo, escrevo nele e depois que eu estou parado, que eu posso focar a minha mente naquela ideia, eu volto naquela nota dentro do aplicativo. Enfim, para recuperar a ideia que eu não tinha anotado, eu tive que fazer o seguinte: eu refiz todos os passos antes de ter aquela ideia. O que eu faço é basicamente lembrar de tudo que eu havia feito ou pensado antes do momento em que a ideia surgiu. Naquele caso, eu estava conversando com uma pessoa, então o que eu deveria fazer é lembrar ou tentar lembrar de todos os pontos importantes daquela conversa. Geralmente, quando eu faço isso, eu sempre lembro dos pontos que mais me chamaram a atenção. Aí acontece na minha mente um efeito que eu chamo de associação de pensamento. Associação de pensamento é quando um pensamento nos leva a outro. No meu caso, eu lembrei de alguns pontos importantes da conversa e eu fui recordando de outros pontos, de algumas falas também foram surgindo na minha mente. Eu fui aplicando então a associação de pensamento e eu fui lembrando dos passos, lembrando de cada etapa daquela conversa, até que surgiu o ponto exato aonde eu tive a ideia. E aí eu lembrei de qual foi a minha ideia. Eu sei que hoje eu uso isso para praticamente qualquer coisa. Além de ser uma ótima forma de recuperar ideias, eu vejo que também foi um ótimo exercício para minha mente. Se tu acha que tem uma memória fraca, fica como sugestão a aplicação dessa técnica para melhorar a forma como vocês lembram de tudo. No início pode parecer que ela não está funcionando, mas continua praticando. Isso na verdade é um exercício para o cérebro e com o tempo esse músculo aqui vai ficar bem forte. Eu sou o Calvin Dias do blog Multiplica Digital e esse foi o primeiro vídeo da série Dicas para ter ideias brilhantes. Se inscreve no canal, deixa teu like, deixa um comentário também, nos ajuda a continuar crescendo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.